Começa agora mais um episódio do Casa Vida Prática. E hoje eu recebo a Bruna, tudo bem? Tudo bem, e você? Obrigada, viu, pelo convite. Bruna, a Bruna tem dois negócios e mais uma lição de empreendedorismo feminino por aqui. Me conta um pouquinho, né? Então a gente tem um escritório de design de interiores Isso, e uma mentoria é. para ajudar novos profissionais e outros escritórios a ter o seu próprio escritório e trabalhar nessa área. É É isso? isso. Basicamente isso, né? Acho que a minha história tem um pouco a ver com o que a gente faz ali dentro do programa de mentoria ali também, né? Que eu não vim dessa área originalmente, digamos assim, né? Porque o que é a história de vida da gente normalmente? A gente se forma numa primeira faculdade, normalmente a gente vai seguir aquilo o resto da vida como uma carreira. E eu não, eu fiz primeiro psicologia, fui trabalhar em RH e fiquei durante quase 15 anos trabalhando em RH e não estava nada feliz ali na área. E aí eu resolvi fazer a transição de carreira, que era a minha antiga paixão. Eu queria desde o começo ter feito, né, design de interiores. Na época nem existia a faculdade de design de interiores, era a faculdade de decoração. E mal se falava sobre isso na internet, não tinha, né? Na época era a guia do estudante que você comprava, quase não tinha informação. Então, assim, meus pais também não tinham conhecimento ali da área, não sabiam como eram. Então, assim, eu vi tão mal, falar tão mal da área na época, que eu falei, nossa, nunca vou sobreviver aqui, né? E psicologia era uma paixão, né, que eu tinha ali também. Eu falei, vou fazer psicologia, amei ter feito, mas nunca me enxerguei trabalhando com a psicologia mesmo, atendendo esse tipo de coisa, nunca me enxerguei ali. Sempre gostei de estudar mesmo a psicologia dos conceitos, de conhecer o ser humano, os comportamentos, mas nunca me vi trabalhando mesmo, atendendo uma terapia, alguma coisa assim. E aí, eu depois fui para RH, trabalhei esse tempo, e aí chegou um momento depois que eu fui fazer minha casa, que eu casei e tudo, eu falei, nossa, resgatou aquilo, sabe? Eu falei, meu Deus, eu preciso resgatar essa essência, né, essa vontade que eu tenho de trabalhar com essa área. E aí eu fui fazer design de interiores na época, né, enquanto eu trabalhava de dia, fazia à noite aquela vida de estudante ali de novo. E aí me redescobri ali, né, e fui fazendo a transição de carreira aos poucos ali, até que em 2017 eu de fato fiz a transição mesmo. E aí esse processo não foi nada fácil, porque o empreendedorismo, a gente não nasce sabendo empreender, nas famílias é difícil a gente aprender isso, nas escolas a gente não tem isso, né? E aí eu fui aprendendo aquilo na prática, e aquilo foi doído, até um processo que realmente eu cheguei a quebrar financeiramente. E eu quase desisti da área, mas eu falei, nossa, quando eu pensava em voltar para a vida que eu tinha, eu falei, nem pensar, não quero isso. Já para mim é uma página virada, né? Essa ponte aí que eu queimei ali com CLT, com empresa, tudo. Eu falei, agora eu preciso focar nisso daqui, eu vou dar um jeito de fazer isso dar certo. E aí eu comecei a estudar muito empreendedorismo. Foi que eu descobri de fato o que é empreender, o que é captar cliente, né? O que é precificar, o que é atender um cliente, o que é ter a experiência do cliente. Então, eu fui entender mais isso a fundo. E aí, eu meio que recomecei ali o escritório. E aí, nesse processo, as pessoas que também queriam fazer transição de carreira, tudo, e que também tinham escritório na época, e que eu tinha contato ali, que sabiam que eu estava passando por um momento difícil, começou a ver as coisas darem certo. Bruna, o que você está fazendo? O que você fez de diferente? Você contratou alguém e tal? Eu falei, gente, eu estou estudando, estou aplicando, estou me descobrindo aqui. E aí foi fazendo uma mentoria informal para um casal de amigos que começou a surgir as demandas ali por mentorias. E aí isso depois cresceu, virou um curso, né, que é o Viver de Interiores. Então hoje eu tô aí com esses dois propósitos na minha vida, né? Eu falo que esse caiu no meu colo, que é o propósito aí de ajudar as pessoas a alcançar os sonhos que eu também tinha ali atrás, né? E também o propósito das pessoas de ter a casa dos sonhos, né? De ter a vida dos sonhos, que é um outro propósito muito grande também. Então, unir essas duas coisas com a psicologia, que está em tudo para mim na minha vida, então foi uma grande realização profissional ali. Psicologia é tudo. Qualquer pessoa gostaria de ter um psicólogo a tiracolo, não É é? verdade. E assim, quando a gente fala em transição de carreira, é lógico, a psicologia, ela te dá uma base para atuar na maioria das profissões. Sim. Você vai usar aquele conhecimento para desempenhar qualquer papel, né? Uhum. Agora, a gente tem no design de interiores muita gente que vem de outras áreas. Muitas mulheres que começam na profissão num pós-maternidade, Sim, tem muitas. né? Ou que saem num corporativo, Uhum. infelizes, Uhum. e vêm no design de interiores um sonho, uma flexibilidade de horário. Sim. É É isso. isso, Continua exatamente. sendo assim? Continua. E assim, foi muito doido, porque quando eu fiz a transição de carreira, não foi assim. Eu vivi muito uma realidade que eu vi muitos colegas meus enfrentarem, né? Que é você ter que trocar a noite pelo dia, às vezes trabalhando, projetando, porque você pega aquele monte de projeto, aquele monte de coisa, é prazo, é demanda, tudo. E eu achava que isso era a profissão. Eu falei, nossa,
Cadê a flexibilidade de tempo que eu achei que eu ia ter empreendendo? Como que eu vou sobreviver financeiramente se eu trabalhar menos? Eu não consegui enxergar essas perspectivas, né? E aí eu fui entendendo através dessas metodologias de empreendedorismo, adaptando isso para os processos que a gente tem dentro do escritório, de projeto, de tudo. Eu fui entendendo que tempo é um recurso que, se você souber utilizar muito bem, você consegue produzir muito melhor, né? Então, através de processos, de passo a passo mesmo do que Aham. fazer e tudo, isso simplifica a vida, né? Então, através disso que eu comecei, de fato, a entender mais como que é essa vida pós-CLT, dessa carreira corporativa que eu tive aí também, como que é você ter essa flexibilidade de tempo, né? Como que você ter uma flexibilidade geográfica até, inclusive, se você quiser trabalhar de casa, se você quiser trabalhar em uma outra cidade, né? Inclusive, eu tenho uma aluna que fez isso recentemente. Ela era daqui de São Paulo, começou a carreira aqui, fez a transição aqui, sempre trabalhou de casa, só que ela é originalmente de uma cidade que chama Cristina, em Minas Gerais, que é uma cidade bem pequenininha, tem 8 mil Uhum. habitantes. E ela fez esse movimento de ir para uma cidade menor, tudo, e tá vivendo a vida que ela sempre quis, assim, sabe? De ter essa flexibilidade, essa realização de trabalhar com o que ama, é o que ela fala. É o que eu muito que eu sinto, né? Você fala assim, poxa, é um trabalho que você gosta tanto, que você se envolve tanto com aquilo, que às vezes a gente não vê a hora passar, né? Do que a gente tá fazendo, porque tudo tá muito conectado com aquilo que você gosta, né? Com aquilo que te faz bem. Então, as mulheres vêm buscar muito isso quando elas pensam no design de interiores e no empreendedorismo. É muito o lado feminino da gente ali, né? Pedindo por algo que você seja uma pessoa independente, que você seja uma pessoa que você construa ali, né, algo para você, mas ao mesmo tempo que tem esse lado feminino, né, do design, de trabalhar com a casa, né, de desenvolver a casa das pessoas, do lado mais delicado, tudo. Então, é uma profissão que vem muito esses dois lados, né, tanto do empreendedorismo quanto do lado feminino. Eu acho que é uma combinação perfeita ali, né? E a psicologia, né, depois a gente vai ver um pouquinho dos seus projetos, mas a gente, quando fala em psicologia voltada para o design de interiores, e numa época que a gente vive, Uhum, que as pessoas precisam ser aconchegadas no próprio lar, uhum. a gente não fala só de psicologia relacionada a cores, a texturas, ao que o elemento ou produto provoca, né, no nosso usual do dia a dia ou na Isso. gente. A gente fala ali de questões familiares, de relacionamentos, Uhum, né, de ter aquela harmonia tão necessária num ambiente. com certeza. A gente consegue isso com uma gestão bem feita também na parte de projeto, que é onde fica mais o design de interiores? Com certeza, assim, isso é uma coisa que eu descobri, que eu falo assim, gente, às vezes eu vejo muito a gente preocupada em fazer projeto executivo, detalhamento e tal, eu falo, gente, isso é processo. Para o projeto ser algo que se conecta com a pessoa, você tem que se conectar com o cliente mesmo, com a pessoa que vai morar ali. Então, o que está na casa é a história de vida da pessoa, né? Os ambientes que ela passou, que ela viveu. É uma das coisas que eu, logo no começo, que eu falei assim, gente, briefing, não tenho como fazer pergunta só da funcionalidade, que nem você falou, de gostos, de cores, etc. Isso também faz sentido e a gente também vai usar isso como uma base ali para a gente fazer escolhas e tudo mais. Mas o que está mais ali por detrás de uma casa é a história da pessoa, né? A história da gente que faz a gente carregar o que a gente gosta, o porquê que a gente gosta. é, Enfim, tudo está muito atrelado àquilo que a gente já viveu e àquilo que a gente também se idealiza, né? Como que a gente quer viver, como que a gente quer se enxergar. E a casa é muito espelho disso, né? Então, você ter uma casa que representa ali tudo que está no teu interno, é como se você se vesse, se enxergasse ali. E a casa é um lugar onde a gente pode ser a gente, né? Autêntico, pleno, é onde a gente tem mais plenitude mesmo de ser a gente. Então, entendendo essa história de vida ali da pessoa no briefing, que parece, falando assim, parece um negócio tão complexo, mas não é, é Não, simples. é um É questionário um muito bem questionário, feito, exatamente. mas que não só na captação desse questionário, a gente tem que ter uma sensibilidade Uhum, para ler realmente o que a pessoa precisa, né? É isso. exatamente, é isso mesmo. E assim, você escutar. Eu falo assim, às vezes a gente fica preocupado com o que falar, com o que o cliente tá. Eu falo, gente, não precisa falar, você escuta. A gente precisa muito escutar a pessoa que está ali, porque ela que está trazendo tudo que vai se tornar um projeto depois, né? E aquilo vai se traduzir em formas, em cores, em elementos que representem ela. Então, a gente escutar muito bem essa pessoa é essa sensibilidade mesmo, a gente se conectar com aquela história. Eu falo que empatia, exercer empatia é um negócio muito difícil. Porque você coloca as suas questões quando você está se colocando no lugar do outro. É muito difícil você tirar suas próprias questões para enxergar. Só que quando você está projetando para a pessoa, você tem que neutralizar isso ao máximo possível para você estar doado ali para ela, né? Totalmente para fazer a casa dela.
Então, quando você escuta muito bem essa pessoa, você consegue exercer isso com mais intensidade, né? Você consegue alcançar mais essa intenção de conhecer a pessoa, de entender o que ela precisa. Então, esse exercício aí de empatia, de rapport, né? De sentir o outro, de entender o outro, entender a história de vida do outro, é muito importante para a gente depois conseguir entender por que que faz sentido algumas escolhas para ele na casa, por que que outras não, né? Porque nem sempre é o que está na moda, é o que faz sentido para a pessoa, né? Eu já tive uma pessoa que eu atendi que ela não gostava de madeira na casa. E a gente foi entender na história de vida dela que ela passou por um momento de vida dela muito intenso, de abuso, tudo, né? Uma mulher também, e passou por um processo de abuso muito intenso numa casa que ela morou. E a gente foi entender um pouco mais como era essa casa, tudo, e ela não sabia explicar por que que ela não gostava de madeira. Mas a gente sempre pede para os clientes trazerem fotos de lugares que morou, dos ambientes, tudo. E naquela época, não sei se você vai lembrar, era mais ou menos a década de 90 e 80 e 90, assim, tinha muitos móveis de cerejeira nas casas. Uhum. Então a casa dela era toda de móveis de cerejeira. Então aquilo criou para ela uma sensação que aquilo não era aconchego, parece que ela estava Dentro de uma presa. caixa acuada, né? Exatamente. Então, para ela não podia ter madeira no projeto. Então, coisas que a gente descobre, assim, entendendo a pessoa, o indivíduo, é muito importante para depois a gente entender que escolhas que a gente vai fazer ali para casa depois, porque tudo faz muito sentido, né? Então, faz sentido para eles, para a gente, em primeiro lugar, apresentar aquilo, e faz sentido para as pessoas depois também, né? Então, isso é muito legal, ela se enxergar, ela se projetar dentro daquilo que a gente está mostrando ali para ela, daquilo que a gente está apresentando ali para ela, né? Então, isso é muito legal. E aí, essa mentoria, como que ela funciona? Aham. Onde eu consigo comprar esse curso, essa mentoria individual, é em grupo? Como funciona hoje? Então, hoje a gente tem as turmas do curso que a gente abre, inclusive agora em junho a gente vai abrir mais uma turma que a gente está esperando agora para a próxima semana, e a gente abre ali esporadicamente. Eu vou muito sentindo como que é cada turma antes de querer abrir a próxima, porque eu falo, eu não sei, às vezes tem gente que precisa mais de ajuda, que precisa mais de atenção, tem turmas que já vêm pessoas que já estão às vezes um pouco na área, já conhecem um pouco mais, então eu vou sentindo para ver qual que é o momento de abrir a próxima turma. Então não tem uma periodicidade fixa, mas a gente abre em alguns momentos. E aí a gente faz um processo ali de um evento gratuito, antes para a pessoa entender um pouco se é para ela de fato o curso ali mesmo. E aí ela participando do evento, ela tem a oportunidade depois de entrar pro curso realmente fechado. Opa, bati aqui sem querer. Então depois ela tem essa oportunidade de entrar ali depois pro curso fechado. E aí a gente tem esse acompanhamento, né? Então ali no começo ela entra, tem as aulas ali que são gravadas, mas a gente tem todo um momento ali de acompanhamento com elas, porque em diversos momentos a gente faz sessões de mentoria em grupo ali com elas, e é muito legal esse momento, porque daí elas começam a trazer tudo que elas têm de medo, de receio, todas as travas que estão no meio do caminho. Isso a psicologia entra muito também, né? Que inclusive um dos módulos é sobre isso, sobre autoconhecimento, sobre a gente se enxergar nas situações, o porquê que a gente está com medo, como a gente superar isso, o que é mais difícil, né? A gente ficar onde está ou sair da zona de conforto. Então, elas se enxergarem nesse processo é muito importante. E aí, essas descobertas aí ao longo do processo é muito legal, porque o autoconhecimento ajuda muito elas a se enxergarem, inclusive, nas questões técnicas que às vezes elas travam. Às vezes uma coisa técnica está travada porque tá com uma questão, uma necessidade de controle muito grande, às vezes, está com medo de dar errado, então tá com medo de fluir. E é muito legal que são dores em comum, assim, entre elas. Então, uma ajuda a outra, uma já passou por aquele processo e dá um apoio para outra. Então, acaba que virou uma comunidade ali dentro do curso, né? A gente tem mais de 300 alunas ali hoje, então é bastante gente, e a gente tem pessoas em vários momentos, e é uma comunidade viva, assim, né? Todo mundo está sempre se ajudando, sempre participando. Nas mentorias também, quando tem os grupos ali, a gente se reúne, uma ajuda a outra. E eu pego elas ali pela mão nesse momento, porque eu sei como que é difícil esse processo todo, principalmente da transição. Tem vários preconceitos na nossa cabeça, que a gente já passou da idade, que a gente não vai dar conta, o que as pessoas vão achar da gente. De fato, algumas pessoas às vezes fazem alguns comentários, e aí meio que valida aquilo que a gente tinha medo. Então, assim, são muitas questões emocionais envolvidas nisso, que a mentoria é meio que para isso mesmo, sabe? É mais pegar na mão nisso do que a parte técnica. Porque a parte técnica é de uma forma mais simples, né, que a gente apresenta lá. Então, a pessoa consegue entender, simplificar aquilo que parecia antes um bicho de 7 cabeças, né? A gente vai para a faculdade, vai para o curso técnico, ou tem gente que vai para a formação livre direto, não faz a formação técnica ou superior, mas nos cursos convencionais a grade não ensina a gente a empreender, a captar cliente, esse tipo de coisa. E muito menos atender o cliente, né? Isso é uma coisa que eu percebi também na prática. Eu falei, gente, agora eu aprendi a fazer
planta, desenho, um monte de coisa, mas como que eu atendo o cliente? Se ele chegar aqui, que eu pergunto? Como que eu sei chegar no resultado que ele espera de mim? Como que eu sei depois transformar isso num desenho? Como é que eu sei que aquele desenho sai do papel e vira uma obra, né? E eu pensava, meu Deus, como que eu vou conseguir passar por todo esse processo? E no começo foi muito difícil, porque cada cliente eu atendia de um jeito diferente. E depois eu fui entendendo esse padrão, essa sequência que funciona, né? Que funciona para todo mundo, mas que ao mesmo tempo você consegue extrair essas essências e ter essa clareza, né? Do que o cliente quer, de como as coisas se desenvolvem. Então, o curso traz muito isso para elas, né? Essa carga de conhecimento técnico, de processos, que dá essa clareza sobre tudo. E depois o que vem são as questões muito vinculadas ao emocional. É muito engraçado isso. Então, que nem eu brinquei, né? Eu falei, eu não me via fazendo terapia, mas eu falo, parece uma terapia em grupo às vezes, porque a gente Sim. ali conversando, trocando. E é muito legal porque é um ambiente confidencial que a gente fala, né? Não levar as coisas dali para fora. E a gente se ajuda muito nesse ambiente e tudo. Então, são coisas muito legais de a gente vivenciar juntas, principalmente por eu já ter vivido essas dores também. Então, que nem eu falei da empatia, né? No projeto, serve para isso também. É uma sensação muito forte de eu me lembrar naquele começo, como foi difícil, como foi passar por tudo aquilo, né, por esse processo todo, de ter quebrado, né, de ter vivido um sonho virar um pesadelo. E eu falo, meu, não quero que isso vire para elas. Então, é muito legal que eu consigo enxergar esses pontos cegos agora, olhando com o olhar de mentora, e aí eu consigo dar esse direcionamento, né? Então, isso é muito gostoso, de ver elas crescendo, de ver elas desempenhando, de ver as alunas abrindo escritório, agenda cheia de cliente. Às vezes tem uma que a gente entrevistou esses dias, tá com a agenda fechada até setembro. Falei, gente, é muito gostoso ver isso, é muito prazeroso. Você vê de onde elas partiram e aonde elas chegaram, com um processo que, a princípio, eu achei que era como se fosse uma desgraça na minha vida ter acontecido o que aconteceu, de eu ter quebrado. Não sei o que. Eu falei, gente, não é pra mim. Acho que era pra eu desistir, esse tipo de coisa e tal. E hoje, olhar pra trás, eu falei, gente, eu entendo o porquê que eu passei por isso. Se eu não tivesse passado por esse momento difícil, eu com certeza não ia saber as coisas que eu sei, muito menos ia estar ensinando, né? Então, é muito legal eu me enxergar nesse processo aí também e passar isso para frente, porque é uma forma das pessoas passarem por esse processo e não sofrerem o tanto que eu sofri, não passarem as dores que eu passei, não desistirem como eu quase desisti, ou como algumas pessoas às vezes desistem também. Uhum. Então, esse acesso à Faz informação, parte, né? esse acesso à Faz parte de informação. negócios de qualquer nicho hoje em dia, Exatamente. né? Uhum. E agora a gente vai ver uma parte, nessa segunda, né, parte da entrevista aqui, que vocês adoram, que são os projetos, né? E aí fala um pouquinho, o teu escritório de arquitetura, a gente vai começar a ver os projetos agora, é o teu de design de interiores, a gente tem o quê? O projeto em si? É o projeto em si. O nosso carro-chefe é o projeto e é a experiência com o projeto. Então, a gente vai trabalhar os 5 sentidos ali com o cliente, isso também está muito atrelado com a psicologia. Então, a gente não vai trabalhar só o visual, a gente vai no tato, né, dos materiais, na sensação de temperatura, nos odores, nas essências. Então, a gente trabalha como se fosse uma experiência para ele primeiro se abrir, a gente se conectar, para a gente entender o que ele quer no projeto, depois a gente desenvolve, e no processo de apresentação é como se fosse realmente uma primeira pisada na casa dele a primeira vez, porque é o cheiro que vai ter a casa, é a música que vai criar aquela ambientação, mais as imagens, mais o tato ali dos materiais, então a gente cria essa experiência na apresentação para ele ter essa sensação, essa conexão com a casa ali uma primeira vez. E a apresentação você faz online, você faz no encontro, num café, como funciona? Eu prefiro fazer presencial por conta de ter esses 5 sentidos ali aflorados. Mas às vezes tem cliente que prefere ser atendido à distância, às vezes tem algum imprevisto e não consegue fazer a reunião presencialmente. A gente também às vezes atende gente que está em outra cidade. Tem gente até de outros países, inclusive está fazendo um projeto agora em Berlim, na Alemanha. Estou super contente, que está sendo super aprendizado também. Então, assim, a gente não consegue, presencialmente, a gente consegue ter essa experiência um pouco mais intensa. À distância, minimiza um pouco porque a pessoa não consegue ver tantos materiais, tudo, mas a gente também tenta criar experiência de alguma forma com as essências também, mandando para casa da pessoa, para ela sentir, para ela ter essa sensação também ali com a casa, então Para dá para adaptar. vivenciar o projeto, Exatamente. né, tátil ali, e Exatamente. não só um 3D, um render, é isso, né? Exatamente. Vamos voltar então à primeira foto desse projeto, conta um pouquinho da história desse cliente. Então, esses clientes é um casal que tem uma filha. Eles são muito viajadores, gostam muito de aproveitar o tempo livre para acampar. Inclusive, eles têm um trailer, acampam direto, vão para a praia, tudo.
Então, eles têm essa vibe, assim, mais alternativa, sabe? Mais despojada, tudo. E eles gostam muito dessa conexão com a natureza. E, ao mesmo tempo, eles também gostam desse tom sofisticado, né? Também de ter a casa que representa um pouco esse lado deles também, né? Porque durante a semana, segunda a sexta, é o mundo corporativo e fim de semana é o mundo das viagens, do contato com a Mais natureza, aventureiro, mais né? aventureiro, exatamente. Então, a gente trouxe essa atmosfera aqui para eles. Esse quarto era um quarto bem grande, que inclusive eles queriam ter mais sensação de conforto, de aconchego, mas não perder a iluminação natural. Eles queriam acordar de frente ali para a janela, porque tem uma varanda bem grande ali na frente do quarto. Então, a gente criou ali, né, um elemento vazado ali, um charabe ali por trás da cabeceira para setorizar a área de closet, mas sem perder a iluminação natural e dar esse aconchego ali para eles também, né, esse contato. Também a escolha dos quadros foi bem proposital, né, nesse sentido também de ter essa conexão, toda essa vibe mais outonal, um pouquinho que eles gostam também. E as cores ali, né, do verde com o azul e com o amadeirado, né, o laranja ali da madeira, trazer essa sensação aí um pouco mais leve para o quarto, né. E aí a gente fez a estante do outro lado, que eu acho que é a próxima imagem ali, essa daí, que a gente fez também ela vazada ali também para entrar mais iluminação natural, tudo. E ter a televisão que eles. O que eles queriam é acordar de manhã, abrir a cortina, ligar a TV e ficar na cama, sabe? Jogado, com a Uhum. vista ali. Então a gente criou pensando nessa vibe que eles queriam trazer ali pro quarto. Aí vamos ver. Aí é Aí o o closet, closet. isso, que eles queriam com uma carinha mais de Vila Romana, assim, né? Aquela cara meio de expor ali a roupa, tudo. Então a gente iluminou ele por dentro com as portas fumê, quando apaga, fica ali mais fechadinho, né? Você não vê tanto. E aí o closet bem grandão com a penteadeira ali também. O outro lado também tem a ilha, tudo, né? Para eles conseguirem organizar melhor os objetos. Qual a metragem desse móvel? Esse tem 242 metros quadrados. Tá, Um móvel um grande. móvel grande. É. E aí a cozinha deles também ficou bem legal. A gente também trouxe essa quebra aí de padrão também, de na cozinha ter só revestimento, esse tipo de coisa. A gente trouxe uma arte na parede, que é uma coisa que eles gostam muito. E a gente trouxe nesses tons aí mais delicados, né? O azul, um pouco do vermelho ali também, que eles gostam desse tom mais avermelhado. Também tinha, inclusive, uma história da casa da avó de uma delas, né? Da esposa, que tem esse tom avermelhado, né? Aquele tom, aquele piso cerâmico mais antigo, tudo. Então, a gente trouxe um pouquinho disso na cozinha também. O vidrinho canelado. E esse tom de azul bem clarinho, bem suave. E a copa, né? Que é uma coisa que eles queriam muito. A copa ali integradinha para eles poderem sentar, tomar um café. Então, foi pensando muito nisso, né? E do outro lado, a gente criou um neon. Se quiser passar, acho que dá para ver a próxima imagem. May the Coffee Be With You, que eles adoram Star Wars, adoram ver vídeos, ver filmes juntos, tudo. Então, a gente colocou essa do May the Force Be With You lá do Star Wars, a gente fez uma adaptação da frase no neon ali na parede, para criar esse ambiente também mais acolhedor, mais aconchegante, para eles se sentirem um cozinha cara de casa, digamos assim, né? Então, é muito que eles queriam trazer aqui de sensação. E esse daqui é o quarto da filha. É uma adolescente de 14 anos, fã do Harry Styles. Então, ela queria muito essa vibe, né? Do o rosa, mas não tão menininha, né? Aquela coisa mais adulta, com as cores do arco-íris, né? Que ela defende muito a bandeira do LGBT. Então, ela queria as cores do arco-íris ali próximo do closet também. Então, a gente fez como se fosse uma entradinha ali. E aí, a gente fez com carinha de closet, né? Porque não dava para colocar o closet mesmo sem diminuir o espaço do quarto. Ela não queria perder isso. Então, a gente criou essa carinha de closet aí também, diminuindo um pouquinho a sanca em cima, tudo. E aí a gente colocou uma cama para ela grandona, né? Que é uma cama um pouquinho maior, que eu acho que na próxima imagem dá para ver. Para ela também se esparramar, que é uma coisa que ela queria muito. Com a cabeceira mais escura, essa pegadinha um pouquinho mais Mais industrial, mais industrial, né? Mais despojado. despojado e que vai acompanhar aí até Exatamente. Menina mulher. provavelmente ela sair da casa dos pais, né? Exatamente. Do outro lado tem um balancinho, que ela queria um espaço instagramável, acho que no próximo dá para Aham. ver. E a gente colocou até um neonzinho do You Are So Golden, que é um trecho da música do Harry Styles que ela gosta ali, então com a penteadeira dela, o cantinho instagramável que ela pediu. Então esses são os principais ambientes aí desse projeto aí, que refletiu muito a história desse casal, dessa família. E agora a gente já vem com uma outra proposta, é um É apartamento. um apartamento também em São Paulo. Ele é mais antigo, ele é também da década de 90, era uma época que o neoclássico estava começando a ficar em alta, tudo. E eles queriam, eles gostam dessa pegada do neoclássico, mas eles queriam trazer o contemporâneo ali junto também. Eles amam fazer viagens para tomar vinho,
vão para o Chile, sempre para a França, então eles gostam muito dessa viagem vinculada ao vinho. Então eles queriam ter um espaço na casa onde eles tivessem essa sensação que eles estão ali para tomar um vinho, para ter um ambiente mais acolhedor, mais aconchegante, com carinha de adega, mas ao mesmo tempo, né, com essa cara mais contemporânea. Então a gente trouxe aí também a madeira mais avermelhada, para trazer essa carinha mais também de adega, tudo, né, mais vinculada com o vinho. O tom verde para dar um pouco essa quebrada ali no tom mais avermelhado, para dar mais essa suavidade ali para eles. E o contemporâneo tá nas artes ali, né? Então as artes são bem contemporâneas. E inclusive arte de rua, que ele também gosta muito. Então a gente colocou num quadro lá que é Sasha Uzenko, se eu não me engano o nome da artista, que faz arte de rua, tudo. Então a gente trouxe esses elementos ali para trazer essa carinha, que nas próximas imagens dá até para ver um pouquinho melhor. A gente criou ali um ambiente de adega, também mais uma arte ali do Juliano também, que ele faz essa arte que parece essa fumaça, né? Aquele movimento todo. Então, a gente trouxe bem essa mistura, né? Do neoclássico ali, né? E do rústico ali, com os tijolinhos, tudo. Misturado aí com esse ar contemporâneo e despojado que eles gostam muito. Então, virou ali o ambiente deles do vinho, né? De eles tomarem o vinho, contemplarem a paisagem ali. É bem legal esse apartamento também. Aí também é um banheiro desse apartamento que a gente fez, que é um banheiro com... A gente fez um banheiro masculino e um feminino. Acho que eu não trouxe o feminino, acho que tá só o masculino aí. Mas eles queriam, né? Foram 2 banheiros que a gente separou ali. Então foi bem legal. Um foi bem com a cara dele, que ele gosta muito dessa linha mais contemporânea, tudo mais reto, né? Escuro, tudo. E a gente conseguiu separar os ambientes, que acho que é o sonho de muito casal, né? Sim, e sem romantizar, às Sem vezes. romantizar. Eles não querem nem dividir o ambiente. Exatamente. Cada um quer o seu, né? Eu super entendo. Eu falei, o dia que eu tiver a oportunidade de ter uma casa com 2 banheiros, eu também vou querer separar. Falei, é maravilhoso isso, né? A gente conseguir ter essa individualidade. Essa individualidade, privacidade. Exatamente. Né? Aí já é um outro apartamento que a gente fez também, é um duplex que a gente fez, esse daí é no Itaim. E a gente, é um ambiente todo integrado, né? Então, você entra no hall de entrada, ele já está meio que integrado ali com a área comum. E a proposta deles pegarem esse apartamento é que eles trabalham muito de casa, eles são advogados, então eles são muito sérios ali durante a semana. Mas eles gostam muito também, até o escritório deles também tem um pouco disso. Tem essa coisa séria da madeira, tudo, né? Da advocacia que representa muito isso, né? Essa seriedade, essa autoridade. Mas eles são muito descoladões. É de viajar de moto, de curtir um show de rock, de viver essa vida, esse lifestyle, assim, mais fora da lei, que a gente fala, né? O arquétipo fora da lei do Jung, né? Ele fala muito isso, de você colocar ali para fora esse lado mais selvagem, tudo. Então, eles gostam desse descolado e desse clássico misturado ao mesmo tempo, né? Então, a gente trouxe alguns elementos clássicos, inclusive de viagens que eles fizeram para Paris. O Pied de Paul, né? Que é esse tecido mais manchadinho. Tem, inclusive, algumas artes que referenciam, acho que no hall de entrada dá para ver melhor. O neon, a adega. Então, tudo muito refletindo essa mistura do urbano, ao mesmo tempo que é esse mais fora da lei o cosmopolita, deles. Exatamente, né? o contemporâneo e o clássico. E o clássico. É um pouco da mistura desses daí. Então, na marcenaria, né? Exatamente. A gente vê um clássico aí pesado na marcenaria. Pesado na marcenaria. E quando você olha numa coluna, a gente colocou um grafite de um artista que chama Duda Lana. E ele faz, nossa, artes lindas. E eles sempre se apaixonaram pela arte dele. E aí, ela aparecendo dá aí. pra ver. Porque a proposta desse ambiente é trazer o pessoal da firma para trabalhar em casa, inclusive tem um home office em cima, que o pessoal jogue um bilhar na hora do almoço, que eles também recebam os amigos, recebam as pessoas em casa e tem esse espaço todo para eles curtirem, para eles contemplarem. Então, é uma área de lazer, ao mesmo tempo é uma área de trabalho também. Então, a gente fez uma proposta, e essas misturas de estilos, né? Então, foi uma proposta desafiadora ali pra gente, mas que o resultado ficou muito legal e muito diferente, né? Ficou bem a cara deles. Esse é o hall de entrada deles também, que tem essa carinha nesse piso também, mas com essa carinha mais clássica também. A gente colocou também um tom mais avermelhado na cor ali atrás. O quadro é uma foto do Louvre, né? Inclusive, que eles queriam que tivesse ali na entrada. Então, a gente colocou ali um hall de entrada bem com a carinha mais clássica ali que eles queriam. E aí, conforme você vai entrando no ambiente, você vai vendo mais essa mistura, né? Pra sala ali. Gente, olha, acabou. Que rápido. Bruna, deixa pro pessoal as tuas redes sociais, né? Sim. As duas? As duas. Né? Aqui para essa câmera. Tá. Então, a minha rede social de educação é @Bruna Sabatini, T no final, um T mudo. E a minha rede social do escritório é Bruna Sabatini Interiores.
Muito obrigada. Eu que agradeço. Pode Amei. voltar muitas e muitas vezes, né? Obrigada. E, gente, te espero no próximo episódio do Casa Vida Prática, site casavidapratica.com.br e nas redes sociais, a revista Vida Prática, onde tudo começou. Muito obrigada. Até breve.